E todo mundo tem o seu cacau, né? Cada um tem o seu cacau, que é a matéria-prima para transformar deliciosos sonhos em realidade. E aqui eu venho falar um pouquinho da receita que fez com que eu transformasse o nosso cacau em chocolate. Essa receita tem muitos ingredientes. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o empreendedor, sentir o cheiro das oportunidades, quão importante que é sentir o cheiro das oportunidades. Queria começar falando um pouquinho da história da minha mãe. Todo mundo aqui fala um pouco da mãe, que é sempre uma grande inspiração. E a minha mãe é uma pessoa que sentiu muito o cheiro da oportunidade. Ela sempre teve um faro muito bom para os negócios. E ela foi criando vários catálogos para ela vender através desse canal dedicado que ela conhecia muito, que era a venda domiciliar. E ela então criou um catálogo, um produto chamado Cacau Show, né? E onde ela comprava, na verdade, chocolate de uma fábrica artesanal pequena. Nessa altura eu tinha 14 anos de idade e fui trabalhar com os meus pais. Era uma empresa muito familiar e menino novo, eu já era meio danadinho e ela me colocou para trabalhar muito cedo. Eu sou o filho mais novo, tenho um irmão mais velho. E eu fui trabalhar lá com eles e minha parte era receber os pedidos dessa Cacau Show das vendedoras, fazer o resumo lá nos pauzinhos, porque não tinha computador na esquina como a gente encontra hoje no supermercado. Eu fazia o resumo dos pedidos, passava para o fabricante, recebia o chocolate de volta, etiquetava, fazia lá o faturamento naquela fita de papel. Lembra da máquina com fita de papel? Tem gente desse tempo aqui? Tem, né? A gente virava ao contrário a fita também para aproveitar as duas faces para economizar. E aí eu cuidava dessa operaçãozinha ali, trabalhando, né, muito manualmente. E o que aconteceu? Esse fabricante não entregou os ovos de Páscoa perto de uma Páscoa. Foi então que minha mãe pegou assim uma grande antipatia pelo negócio de chocolates, porque o pior cenário na venda porta a porta é quando você vende algo e não entrega, né? Então a revendedora que não entregou chocolate naquela Páscoa não queria mais vender todo o portfólio de produtos que a minha mãe tinha. E aos 17 anos, então, eu resolvi recomeçar o negócio do chocolate. Pedi para minha mãe os catálogos que estavam parados lá numa salinha de 3x4 lá na empresa deles. E falei, olha, o que deu errado para vocês no passado pode ser que não dê errado para mim agora, né? E ficou aquela história da família inteira. Poxa, você único, trabalhava pai, mãe, irmão, vô, tio, papagaio, toda a família e logo mais novinho, né? Que foi tentar fazer as coisas diferentes. Foi então quando eu fiz o meu primeiro grande e maior erro da minha vida, que eu descobri que foi o meu maior acerto. Eu vendi 2.000 ovos de Páscoa de 50 gramas que não existiam. O fabricante simplesmente não tinha esse produto no portfólio deles, porque eu já estava falando nessa altura, 3 anos após, né, com um outro fabricante de chocolate. E pelo menos para errar a gente tem que ser criativo, né? Não podia repetir o mesmo fabricante. Esse fabricante não tinha ovo de Páscoa de 50 gramas, eu me equivoquei, vendi lá para um monte de escolinhas. E aí foi o primeiro grande problema, o primeiro grande erro que eu cometi. Depois vieram muitos outros que eu vou falar aqui. E aí o que fazer? Eu não vou cumprir com o compromisso com aquelas escolas, com aquelas revendedoras, né? Vou ficar escutando dos meus pais. Eu avisei, eu te disse, imagina a família inteira falando logo pro mais jovem ali, a ovelhinha negra, né? E eu não quis escutar isso. Então, baseado nesse compromisso, eu aos 17 anos, não tinha carta ainda, pedi um motorista emprestado lá da empresa dos meus pais e fui de atacado em atacado tentar encontrar algum lugar que pudesse me fornecer os ovinhos de Páscoa de 50 gramas. Foi quando eu encontrei a dona Cleusa, e por favor não riam que essa calça estava na moda em 1988 e esse cabelo também. A calça vai voltar porque vocês sabem que moda é uma coisa cíclica, né? A cada 10, 20 anos volta, boca de sino. Já o cabelo, já desisti, não vou conseguir mais ter esse cabelão. Mas encontrei a dona Cleusa lá fazendo as compras dela e ela falou assim, olha, faz o seguinte, compra o chocolate, as forminhas, a embalagem, vamos na minha casa que em 2 dias a gente consegue fazer isso. Foi então quando entrou o meu tio Valdir, que tinha lá um dinheirinho, não trabalhava na empresa da família, tinha lá um dinheirinho guardado, era uma época de grande inflação, aquela época de 2% ao dia, como dizia o Marcelo, e o tio me emprestou $500 e foi então o capital que eu comprei lá os chocolates, fui na casa da dona Cleusa, fiz os ovos de Páscoa. E muita gente fala, poxa, que sorte que esse rapaz teve, né? Eu sempre costumo dizer que esses golpes de sorte são recompensas para quem se empenha. Se não tivesse procurado 20 atacados
para encontrar esse chocolate, não teria encontrado a Dona Cleusa, né? E aí, resumindo essa história, eu entreguei os ovos de Páscoa, depois paguei os $500 do tio Valdir, depois paguei a Dona Cleusa e tive um lucro de $500. Gente, que saudade daquele tempo. Investi aqui então e depois de uma semana tinha de volta. Hoje ouvi dizer que só massa que dá isso daí, viu? Chocolate não é mais desse jeito. Pizza também parece que é assim. Brincadeira com os meus amigos. Quem nos dera, né, meninas, que fosse desse jeito, né? Então, gente, esse foi o day one do nosso negócio, né? Esses 2.000 ovinhos de Páscoa que eu vendi, que não tinha lá para entregar e que eu me virei lá junto com a Dona Cleusa na cozinha da casa dela e fizemos esses chocolates. Depois, aí as pessoas falam, poxa, mas como é que você entrou nesse mercado de chocolates? Tanta gente começou a fazer chocolate e o que aconteceu diferente para a Cacau Show para esse negócio ter dado certo? Então a gente procurou dar um toque especial em tudo que a gente fazia, né? Eu vi que existia um mercado, quando eu comprei as barras de chocolate lá no atacado, barras de chocolate Garoto, para fazer os bombons, eu percebi que a diferença entre 1 quilo de barra de chocolate e 1 quilo de chocolates finos em pequenas chocolaterias tinha um markup assim de 20 vezes, era uma margem exorbitante. Então eu percebi que existia esse chocolate artesanal que era muito caro porque vendia muito pouco, né? Tinha muito boa qualidade. Do outro lado tinha um chocolate industrializado, aquele bombonzinho rosinha assim, muito gostoso, tal, mas que é sempre aquele mesmo produto e com baixo preço. Então, e aí, gente, eu sem saber que o nome desse negócio era Paradigma, com 17 anos eu nem sabia que nome era esse, mas sem saber nós quebramos o paradigma. Quer dizer, eu pensei, por que não fazer um chocolate com uma qualidade muito boa e vender por um preço acessível, democrático, já que as pessoas gostam do chocolate caseiro, elas não têm dinheiro para comprar porque custa R$200 o quilo, né? E aí, como eu era muito jovem, não tinha essa questão de ter que ter dinheiro para se sustentar, etc. Eu investi nessa relação de ganhar a escala, porque fica quem nasceu primeiro, ovo a galinha. Se você não vende muito, não tem escala, você não consegue ter bom preço. Se você não tem bom preço, você não consegue fazer a escala. Então eu investi nessa relação e foi assim que as coisas funcionaram. Depois nós começamos a melhorar muito a qualidade dos produtos, né? Inclusive eu estou muito feliz que na quinta-feira passada nós recebemos uma pesquisa da Datafolha que hoje nós somos top of mind da categoria lojas de chocolates no Brasil. A gente é mais do que o dobro da segunda colocada, e isso graças a esse toque especial, a poder fazer um produto de muito boa qualidade. E hoje a gente conseguiu agora, estamos lançando essa nova loja, que é um arquiteto norte-americano que fez Godiva e Lynch nos Estados Unidos, que fez essa nova loja para nós. Então, enfim, a gente procura dar esse toque pessoal, esse carinho. Como empreendedor, a gente está sempre perto do negócio para fazer. E esse projeto tem muito a ver com a nossa história também. Porque, afinal de contas, nosso negócio é fazer as pessoas felizes, né? E aí, gente, um outro sentido muito importante é manter os olhos atentos aos objetivos. Então, depois que já tivemos produto, etc., já estava tudo resolvido, a ideia realmente era criar grandes objetivos, e para isso eu gosto muito dessa comparação entre um microscópio e um telescópio, né? Eu acho que é muito importante o empreendedor ele ter foco, né? Ele cuidar do pequeno, do detalhe, mas sem esquecer também de cuidar da questão estratégica do longo prazo. Às vezes eu vejo muito empreendedor muito operacional que não consegue tirar a cabeça fora d'água, só fica no negócio ali focado, e vejo outro tipo às vezes de empreendedor que o camarada é ultra estratégico, mas não consegue colocar o barco na água. Então acho que o equilíbrio entre essa questão operacional, essa questão mais estratégica é bastante importante. E eu em 2003 eu sempre achei que sonhar grande era melhor do que sonhar pequeno, que dava o mesmo trabalho. Então eu falei, poxa, a gente tinha 100 lojas à época, eu falei, vamos criar um grande objetivo? Então em 2010, eu falei, vamos ter em 2010 1.000 lojas. Por que 2010? A profundidade era a seguinte: 2010 combina com 1.000, eu vou fazer 40 anos. O estudo de mercado tinha essa profundidade. Vocês acreditam nisso? Foi assim. E aí, gente, a cada dia a equipe falou assim, pô, mas são 120 lojas por ano, né? Uma loja a cada 3 dias por 7 anos. Eu falei, a gente vai conseguir.
Boticário tem 2.500, não, tinha um pouquinho mais de estudo. Tinha um Boticário que tinha 2.500, né? E é um negócio que tem um pouco mais ou menos do mesmo target, né? Uma coisa, apesar de ser perfume e chocolate. E era essa a história. E aí foi difícil convencer as pessoas. Às vezes, no final do dia, eu ficava triste, porque eu via que a equipe não estava conseguindo. E aí só bastava eu realmente dormir uma noite para no outro dia de manhã acordar cheio de vontade, vendendo a ideia para todo mundo. E olha, não é que a gente fez? No final do ano passado, nós inauguramos a loja número 1000. Hoje nós temos um negócio de R$1 bilhão entre o faturamento da nossa indústria junto com o faturamento da nossa rede de lojas. Já temos hoje 1.050 lojas, então não vamos parar na loja 1000. Tudo um sonho novo, já tem um sonho novo. Né? Temos hoje, mas com um pouco mais de profundidade. Agora já contratei consultoria, agora já tem um monte de consultor, já tem um monte de palavra em inglês lá. Agora todo mundo vai acreditar fácil, porque o negócio está mais firme. Né? Bom, nós temos hoje 5.000 funcionários, são 1.055 dentro da fábrica e o resto dentro da nossa rede de franqueados.